Oi, gente! Na nossa aula de história de hoje, nós vamos conhecer as construções históricas da nossa cidade. São locais muito importantes para a história do nosso país, que ficam na nossa cidade, que muitas vezes a gente passa, a gente conhece, mas a gente nem imagina quanta história aquele local carrega. Para começar a falar da nossa primeira construção histórica, nós precisamos lembrar um pouquinho sobre como tudo isso começou. Nós sabemos que os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500 e para conseguir mapear e conhecer toda a região do nosso país, eles começaram a enviar expedições exploradoras. Essas expedições elas eram enviadas a todos os locais do país com a finalidade de conhecer e de conseguir mapear todo aquele território novo que os portugueses tinham encontrado. E a primeira expedição que chegou à nossa cidade, ao Rio de Janeiro, foi no dia 1º de janeiro do ano 1502. Alguns anos depois, no dia 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou nesse mesmo local a cidade do Rio de Janeiro. A nossa cidade foi fundada por ordem do rei de Portugal, que tinha medo que outro local viesse para a nossa cidade e ali colonizasse aquele local. Como a gente sabe, o Brasil é muito grande, então no início, para os portugueses conseguirem administrar essa situação, foi difícil. Então eles precisaram começar a povoar o nosso país, começaram a povoar as cidades. O local onde aconteceu a fundação da nossa cidade foi na Fortaleza São João. Essa fortaleza está localizada atualmente no bairro da Urca e ela recebeu esse nome oficialmente só em 1618. Ela foi criada com o objetivo de proteger a cidade contra a entrada dos franceses e ela é formada por 3 pequenos fortes que se unem e formam esse local grandão, esse forte grandão. Hoje, nesse local, funciona um centro de capacitação do Exército Brasileiro. A fortaleza é aberta à visitação e recebe pessoas que estão interessadas em conhecer locais como a Praça da Fundação das Cidades e também as muralhas históricas. Outro local que tem uma história muito importante é a ilha de Vila-Gagnon. Essa ilha fica localizada ali na área da Baía de Guanabara. No ano de 1555, um almirante francês chamado Nicolas Durand de Villa-Gagnon chegou a essa ilha, que era chamada pelos indígenas de Ilha Sergipe, e construiu nela um forte, com a tentativa de estabelecer uma colônia chamada França Antártida. Bom, como nós sabemos, não eram só os portugueses que estavam interessados nas belezas do nosso país. Existiam outros povos também que tentavam vir para cá, como era o caso dos franceses. Os franceses ficaram nessa ilha até o ano de 1560, quando foram derrotados por portugueses que foram enviados com a finalidade de tomar aquele local. Depois da independência do Brasil, essa ilha foi transferida para a Marinha do Brasil. Atualmente, nós temos funcionando no local a Escola Naval, que é o Instituto de Ensino Superior da Marinha. Nós temos também a Ladeira da Misericórdia, que foi a primeira via pública inaugurada lá no ano de 1567. Essa via era muito importante, porque era o principal acesso ao Morro do Castelo. E era nesse local, nesse morro, onde começaram todas as atividades econômicas e o desenvolvimento da nossa cidade. No Morro do Castelo estavam construções muito importantes, como, por exemplo, a Igreja São Sebastião, a sede do nosso governo naquela época, e também o Colégio dos Jesuítas. Bom, ela se manteve sendo muito importante por muitos anos, por ser a única via que dava acesso a esses locais. No ano de 1921, o Morro do Castelo foi derrubado e as terras que foram tiradas dele foram usadas para aterrar áreas como a Urca, a Lagoa Rodrigo de Freitas e outros locais. Embora o morro tenha sido derrubado,
a ladeira ainda se manteve e ela ainda pode ser vista hoje, localizada perto à igreja da Nossa Senhora de Bom Sucesso, próximo ao Museu Histórico Nacional no centro do Rio. Ainda podemos ver os 40 metros do calçamento original que foi feito na época pelos escravos. Por último, e a que está mais pertinho da gente, nós temos a Ponte dos Jesuítas, que hoje é conhecida como Ponte do Guandu. Ela está localizada no bairro de Santa Cruz, na zona oeste da nossa cidade, ou seja, pertinho da gente. Essa ponte ela foi construída no ano de 1752 e ela tinha o objetivo de interligar a Fazenda Real de Santa Cruz à região de São Cristóvão. Ela tinha uma função muito importante, porque além de interligar esses dois locais e de servir também como via para muitos pedestres que iam e vinham do interior, ela funcionava como uma represa para reduzir a potência das águas do rio Guandu, evitando assim prejuízos na agricultura e também nas casas da região. Depois da canalização do rio Guandu, essa ponte perdeu a sua função original, que era de represar a água, mas ainda é considerado um monumento da nossa cidade. Essa ponte ela possui belas colunas de granito e desenhos em forma de pinhas, além de símbolos e frases em latim. A ponte hoje faz parte dos 5 primeiros bens tombados do Brasil. E agora vamos para nossas atividades. Hoje a gente vai ter o material didático carioca, que é a nossa apostila, nas páginas 289 até a 292. Parece muita coisa, mas na verdade não é. Boa parte dessas páginas é uma leitura de tudo aquilo que eu já expliquei, mas novamente é muito importante que vocês leiam. E por último, a gente tem os exercícios. E é isso, galera. Obrigada pela presença, um beijo e bons estudos!